Olá, amigo da Web Rádio Ser Fraterno. Deus conosco. Vamos estudar 2 parágrafos de um livro não muito recente, de 9 anos atrás, porém as informações espirituais elas não deixam de serem atuais, que é o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, da apresentação, retiramos 2 parágrafos para esse nosso breve estudo. Eu gosto muito particularmente de fazer a leitura, ler o texto, retornar ao texto, parar em cada parágrafo, meditar sobre o que o autor está querendo nos dizer e buscar assim, com os conhecimentos que vimos adquirindo no decorrer dos anos e a cada dia, na dedicação aos estudos da doutrina espírita e outras áreas do conhecimento humano, aprofundar essas colocações. Vamos, então, ao primeiro parágrafo da apresentação que o próprio Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, faz desta obra. Transtornos psiquiátricos e obsessivos. No primeiro parágrafo ele diz assim: os avanços das doutrinas que estudam a mente e as emoções têm contribuído de forma expressiva para decifrar problemas psiquiátricos e de comportamento e oferece terapias valiosas que os diminuem ou que libertam os pacientes das aflições, angústias e desespero. Aqui nós precisamos considerar, e já estou comentando este parágrafo, precisamos considerar que não se tratam os transtornos psíquicos ou mentais, bem como as questões emocionais e os conflitos existenciais, com o uso exclusivo de medicamentos. Infelizmente, houve, no decorrer do século XX, bem como também no decorrer desse início do século XXI, todo um processo de fisiologização do ser humano, de biologização do ser humano. Então, nós precisamos pensar muito bem que nós, seres humanos, como já dizia o padre, Pierre Teilhard de Chardin, um teólogo e filósofo no início do século XX, que nós somos seres espirituais em uma experiência terrestre e não o contrário. Seres terrestres vivendo uma experiência espiritual. Somos essencialmente espírito. No entanto, já faz décadas que a Organização Mundial de Saúde define saúde como bem-estar biopsicossocial. E nós vamos acrescentar que saúde é o bem-estar biológico, psico, psicológico, emocional, social, em relação às nossas necessidades básicas, e espiritual, porque espiritual aí é uma ampla abrangência para nós que somos espíritas. Por quê? Qual a nossa
visão de ser humano. O que é o ser humano? Qual a constituição do ser humano? Para nós, espíritas, nós temos que o ser é de tríplice aspecto. E esse tríplice aspecto, vamos explicar um pouco. É espírito, perispírito e corpo. O espírito é o ser, é a essência, criada pela suprema vontade, que é Deus. O perispírito é um corpo intermediário, né? E este corpo intermediário é que vai favorecer a ligação do espírito, que é incorpóreo, com o corpo físico. Esse corpo intermediário será o canal de comunicação entre o espírito e o corpo. O corpo físico já é movimentado pelo espírito através do perispírito, que, recebendo, ou melhor dizendo, sendo o veículo do espírito, leva para o corpo físico as suas impressões. Então, nós temos aí que as dores morais sentidas pelo espírito em sua romagem terrena fazem, por assim dizer, abalos, traumas no perispírito. E estes são somatizados, isto é, o corpo físico dá os sinais e sintomas que possibilitarão o desequilíbrio do espírito. Que possibilitarão, não, né? Que possibilitarão a visibilização, né, do desequilíbrio do espírito, causa primeira de toda desordem, né? Isto é, nós vamos ver, né, toda a desordem que o espírito vem trazendo a partir de sinais. Uma pessoa que entra em um luto, e um luto patológico, segundo a tanatologia e os estudos também de psicologia e de psicanálise, dizem que após um período de 6 meses, se a pessoa continua vivendo aquele luto como após, né, os dias, as semanas primeiras que houve a perca física, né, de um ente querido, de uma pessoa muito amiga, se a pessoa permanece naquela mesma melancolia, aí já é um luto patológico. É preciso haver cuidados, né, terapêuticos, né, psicoterapêuticos para com essa pessoa. Essa pessoa deve buscar ajuda, sim. Isso é muito importante falarmos, porque também, né, os sinais em relação à depressão, quando se vê uma pessoa, né, que está trabalhando sim, que até dá uns sorrisos, mas dentro de casa, quando chega, ela se tranca no quarto, mantém um quarto escuro, não quer falar nada com ninguém, não está disposta a conversações, não está disposta a fazer um processo de assistir a um filme, a uma série, de sair, ter uma vida social, ela se isola, né? E esses são sinais da depressão. E dentro, né, da saúde mental, né, eu, por exemplo, sou psicanalista e a gente, né, estuda as questões de que sinais é aquilo que nós estamos vendo, né, para aqueles que não sabem, né, sobre isso. Sintomas é aquilo que a pessoa fala, né? A pessoa fala, eu estou apática, desanimado, não quero sair, não quero ficar no quarto, vou escurecer, quero ficar no escuro, quero me sentir em paz, quero dormir e não acordar mais. Muitas vezes as pessoas usam essa expressão. E aí a gente já vê aí, né, um profissional de saúde mental já escuta isso pensando, né, no processo de depressão. Que essa fala e a gente perguntando quanto tempo a pessoa vem
se sentindo assim, geralmente tem mais de 2 semanas, aí já é mesmo, né, claramente uma depressão clínica. Então, esses são os sinais e sintomas, né? Dei aqui exemplo de luto patológico, de depressão, em que a pessoa manifesta de um desequilíbrio do espírito. Há outras questões, como a ansiedade, né? O transtorno de pânico, em que a pessoa, né, diz que parece que vai enlouquecer, o coração acelera, há toda um desconforto, uma situação desconfortável para a pessoa nesse processo. E aí, claro, obviamente, há um desequilíbrio, né, do espírito que é repercutido, já que o espírito é o ser pensante, é repercutido no perispírito, que vai então levar, né, ao corpo físico, como no corpo físico, né, uma sensação de dor é levada para o cérebro, e os neurônios comunicam, né, essa sensação de dor, e nós sentimos a dor, isso em fração de nanosegundos. Também ocorre em situações traumáticas onde o espírito está em desequilíbrio. Não vou entrar aqui, pelo nosso tempo escasso, em outros estudos nós podemos falar sobre isso, nas matrizes anteriores, né, desses processos, porque tem as causas atuais das aflições, como fala o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como as causas anteriores das aflições. Vamos então dar continuidade a esse nosso breve estudo com o segundo parágrafo do livro, que diz o seguinte: muitos conflitos gerados pela tecnologia e pelas comunicações virtuais que vêm do processo da evolução e também hereditariedade nas enfermidades infecto-contagiosas. O número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prossegue com estatística ampliada. Nós sabemos que a tecnologia trouxe excelente auxílio para todos nós, não é verdade? Diminuiu consideravelmente, não é, as distâncias para a comunicação entre os povos, para a vida pessoal, ao passo que facilitou o acesso nosso à informação, o nosso acesso à comunicação, mas ao passo dessa facilidade, trouxe também em contrapartida um isolamento social, comportamentos padronizados, crimes cibernéticos, traições virtuais, pornografia em massa, fake news, bullying cibernético. Então esses são fatores que têm acarretado o desencadear de transtornos psíquicos, como depressões, ansiedades, desagregação familiar, estresse constante, suicídios, dependência de tela, desinformação, deseducação, processos de vampirismo, né? Porque a partir de todo esse processo, todas essas questões que nós falamos aqui, o vampirismo se faz. A tecnologia, ela, quando mal utilizada, ela suga nossas energias. Ela não nos permite viver adequadamente. Há um fator obsessivo, sim, né, que começa de forma leve, como iniciam todos os processos obsessivos, né, com uma ideação fixa, primeiramente, né, o obsessor vai se infiltrando pouco a pouco na mente,
e percebendo que a pessoa está isolando-se socialmente, que ela está nesse isolamento, olhando sempre a tela do celular, que ela está constantemente acessando sites pornográficos, que ela está constantemente debatendo, discutindo questões políticas e sem nenhum tipo de utilidade nisso, perdendo tempo mesmo. Isso começa a gerar a dependência de tela, que leva a esse isolamento social, que leva a uma irritabilidade quando se pensa em pegar o celular ou fica-se longe dele e não se consegue fazer, quando se tem obrigações, né, a fazer, gera irritabilidade, que é proveniente de quê? De ansiedade, né? E gera depressão porque traz o vazio existencial, né? Traz uma angústia. Até um filme que eu recomendo, se assista, né? Por último, agora no final do ano 2023, a Netflix colocou em seu catálogo, que é Druk, mais uma rodada. Para quem tem TV Box em casa, esse aparelho, é até mais fácil, né, de poder se assistir. Nem todo mundo paga Netflix, né, tem acesso. E esse filme traz então, né, uns colegas professores que fazem todo um processo, né, de experimentar bebida alcoólica em determinado nível, né, de teor alcoólico, e assim eles vão percebendo como que suas vidas melhorando, mas só melhora externamente, né? Internamente, especialmente em família, muitos conflitos, né, são colocados aí. E apesar deles estarem, né, usando ali o álcool, quantas pessoas que eu falo daquelas que não são casos clínicos, tá? Que não necessitam do uso de determinados medicamentos, porque obviamente nós temos casos em que as pessoas precisam de usar determinadas medicações para que elas possam viver bem, e a psicofarmacologia, né, tem uma evolução nisso, e a medicina psiquiátrica, né, ela, em uma entrevista que eu ouvi em um podcast, uma psiquiatra de Manaus, ela fala que o psiquiatra hoje ele tem que olhar o paciente não para dopá-lo, né? Não é esse o objetivo, mas sim para que ele possa viver, para que ele possa estar, né, tendo uma vida dentro da comunidade, dentro da sociedade, né, e estando bem consigo. Então nós sabemos que algumas situações químicas, né, são necessárias serem realmente administradas, né, determinadas drogas, determinados medicamentos para que a pessoa possa vivenciar, né, melhor. Mas isso não quer dizer que não haja aquelas pessoas, e há muitas, né, há uma epidemia de automedicação. Eu fui aluno do Caio Bonadio, né, psiquiatra e médico do sono, em treinamentos do sono, e ele ensinando, né, a gente técnicas de medicina do sono para nós, né, profissionais de saúde mental, para a gente buscar auxiliar pacientes com dificuldades, né, para o sono. Ele vinha colocando muito isso, e ele coloca muito isso em suas redes sociais, que não, muitas vezes é necessário tomar um medicamento para dormir, porque a pessoa precisa cuidar dos seus hábitos diurnos, que tem tudo a ver com a qualidade boa de sono. Não é nosso propósito falar sobre isso aqui, né? Então, vamos ver agora o que pesquisadores, outros, né, não espíritas, falam
sobre essas questões, né? Eu acessei o site do Valmar Andrade, que traz um resumo comentado do livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E no ano 2015 saiu no Brasil a tradução desse livro. Em 2010, esse livro já havia sido, editado na Alemanha, que é o país em que esse filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, está radicado, ele mora lá, na Alemanha. E nesse resumo comentado, o Valmar Andrade, ele diz-nos o seguinte, que é, na verdade, o Sociedade do Cansaço é um breve ensaio sobre os conflitos provocados na mente das pessoas pelas mudanças sociais, culturais e econômicas do século XXI. Para Byung-Chul Han, uma das principais causas para a piora generalizada na saúde mental das pessoas é o excesso de positividade. A mudança de uma sociedade disciplinar para a atual sociedade de desempenho em que todos precisam performar no seu máximo seria a principal razão para a exploração de doenças, para a explosão de doenças neuronais, como depressão, transtorno do déficit de atenção, TDAH, com hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, borderline, e síndrome de burnout. Enquanto na antiga sociedade disciplinar, as pessoas precisavam enfrentar mais regras, sujeições e proibições, na atual sociedade do desempenho, muitos profissionais tornaram-se empresários de si mesmos. O homem depressivo é aquele animal laborante, aquele animal trabalhador, que explora a si mesmo e quiçá deliberadamente, sem qualquer coação estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo. Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, ano 2015. Então nós podemos ver assim que Miranda, quando ele fala sobre conflitos gerados pela tecnologia, ele está plenamente de acordo com os estudos, tais esse do Byung-Chul Han, que aqui nós pontuamos, e muito há que falar sobre os conflitos gerados pela tecnologia, E a gente recomenda, que as pessoas interessadas nesse assunto, e devemos ser todos nós, leiam essa obra, Sociedade do Cansaço. É uma obra que, para quem está habituado a ler, lê em menos de um dia, e depois, obviamente, vai refletir, vai meditar sobre ela, E o que isso, para nós espíritas, diz mais? Diz da nossa necessidade de buscarmos observar em nós mesmos, quais os conflitos que a tecnologia tem nos gerado. Será que nós espíritas, dirigentes espíritas, médiuns espíritas, palestrantes, expositores espíritas, escritores espíritas, pesquisadores espíritas, cronistas espíritas, contistas espíritas, divulgadores do espiritismo, nas mais diversas mídias, estamos realizando de que forma a nossa prática diária do Evangelho e como estamos usando da tecnologia. Estamos, por exemplo, nos dedicando de tamanha forma aos estudos espíritas que praticamente temos deixado de lado
a nossa família, aquela coisa muito bonita de ver, de se almoçar reunidos à mesa, de se fazer um lanche reunidos à mesa, de se conversar, de trocar ideias sobre aquilo que visto, né, nas redes sociais, vistos em streams, né, outros, a gente trocar ideia a respeito disso. Então, assim, como que nós estamos lidando, ou a tecnologia, a partir da nossa dedicação aos estudos espíritas, tem nos afastado, né, do nosso convívio familiar, do nosso convívio para com os próprios irmãos espiritistas, né, aqueles que vivem na mesma cidade nossa, frequentam o mesmo grupo que frequentamos. Como que está a nossa convivência, ou nós só nos comunicamos mais via tecnologia e menos, né, no calor humano da presença física, né, a fim de que nós tenhamos equilíbrio, né, e não desequilíbrio. Como que nós estamos quando nós espíritas passamos por um processo de perda de entes queridos? Nós nos desesperamos, nós entramos em um vazio extremo, ou nós estamos vivendo, como fala Kardec no livro O Céu e o Inferno, né, no capítulo 1, né, no tópico Por que os Espíritas não temem a morte, e também é o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 3, sobre o ponto de vista da vida futura que nós espíritas devemos ter. Ou a doutrina espírita estaria sendo para nós mais um ambiente de cultura, mais um ambiente onde eu vou, assisto uma palestra, recebo um passe e acho que já estou protegida pelo resto da semana. Como que nós vivemos nossa espiritualidade? Nós nos sentimos realmente convictos de que somos espíritos vivendo uma experiência terrestre? Ou nós nos iludimos achando que qualidade de vida é podermos usufruir de todos os bens de consumo que as mídias nos oferecem? Esse pode ser um tema, né, para um próximo estudo. Muita paz a todos e todas que escutam a web rádio Ser Fraterno.